Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, onde a informação é sempre um remédio muito precioso, muito poderoso. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre imunidade. Essa palavra tão importante. A gente vai entender aqui como os antioxidantes podem turbinar, potencializar a nossa saúde na vida de todo dia. Para participar conosco, para responder muitas perguntas importantes, quem está aqui é o doutor Leonardo Bandeira, que é médico endocrinologista, especialista em osteoporose. Vamos então conversar com ele? Bem-vindo, doutor. Como é que vai? Tudo Tudo bom? bem? Obrigado. Vamos lá. O convite é um prazer. Alegria recebê-lo aqui, doutor. Vamos falar sobre essa palavrinha tão importante. Depois da pandemia, acho que a imunidade ganhou um grau de importância tão valoroso, né? Todo mundo quer cuidar da imunidade, né, doutor? É, é isso, né? Então, o sistema imune, quando a gente fala de imunidade, tem que estar falando do sistema imune. O sistema imune ela é composto por alguns órgãos, algumas células sanguíneas e algumas proteínas. Tudo isso é uma sincronia perfeita, né? Então, você tem, por exemplo, a pele já faz parte do sistema imune, é uma barreira contra, né, a entrada de organismos intrusos, vamos dizer assim, né? Bactérias, vírus, enfim. Quando aqui tem as tonsilas e as adenoides aqui na garganta, no nariz, exatamente para dar aquela primeira proteção nas vias aéreas superiores, para algum vírus, alguma bactéria que está chegando. Você tem órgãos como o timo, o baço, né, a medula óssea, tudo isso produz e armazena as células brancas, que são leucócitos, que são as principais células de defesa do nosso organismo. Então, elas vão, juntamente com outras proteínas, ter, esse sistema para combater aquilo que vem de fora e que não é para estar. Uma infecção, por exemplo. Então, pessoa que tem o sistema imune comprometido vai ter eminentemente mais infecções, mais problemas de saúde decorrentes de agentes externos que o sistema imune não está combatendo, né. É uma orquestra. É uma orquestra, é uma orquestra. Se o violino desafinar, o A cello, orquestra tudo vai, em algum momento, a música vai desandar. exato. O nosso organismo funciona assim também. Exatamente. E aí você tem várias coisas que vai, fortalecer ou não o sistema imunológico, né. Sim. E quais são os sinais Hum. que o corpo dá, de que alguma coisa está fora da ordem? "Olha, tem um pelotão do exército aqui que não está funcionando bem", ou "temos aqui defesas que não estão prontas". Quais são esses sinais? O principal é você ter, infecções recorrentes, né. Então você vai ter problemas de saúde. Teve um resfriado, na outra semana teve outro resfriado. Então isso começa febre, né. Então são sinais de que você está tendo muitos problemas de saúde com recorrência decorrente de falha do sistema imune. Muitas vezes, isso é ligado a, por exemplo, estresse. Estresse é um fator que diminui todo esse funcionamento do sistema imunológico. Então, mudanças de estilo de vida é fundamental. Estresse, falta de exercício físico, uma dieta inadequada, tudo isso compromete esse sistema imunológico. Então, por exemplo, aquela pessoa que está trabalhando muito, que não tem tempo para nada, não tem lazer, começa a ter problemas de saúde, porque o sistema imunológico está começando a Em ficar algum momento vai aparecer alguns vai sinais. aparecer alguma E coisa. alguns que são famosos, como por exemplo, unhas enfraquecidas, queda de cabelo, pele ressecada. Isso vem tudo junto, né, como, uma falta de, por exemplo, de nutrientes, que também causa sistema imunológico baixo, né, a queda do sistema imunológico, e também pode causar essas outras coisas, como cicatrização inadequada, unhas, porque mexe também com a questão de proteína do colágeno. Então pode ir tudo junto, é. E quando vão faltando esses nutrientes, o corpo vai dando esses sinais. Alguns são mais visíveis, a gente está entendendo aqui, outros são menos. Isso. Mau humor, por exemplo. Mau humor pode estar ligado até mesmo a uma deficiência desses, Isso. desses nutrientes. A deficiência de nutrientes, de minerais, né, de vitaminas, muitas vezes, causa sintomas, que a gente fala sintomas inespecíficos, né. Então fadiga, fraqueza, falta de apetite, indisposição, né. Isso você falou aí, mau humor,
né. Então, são sinais que você não olha e faz: "É por causa disso", você tem que investigar, porque pode ser muita coisa. Então são sinais inespecíficos, né, da maioria desses sintomas. Você tem que por isso que investigar toda essa questão É da uma conversa com o é uma conversa. paciente. A anamnese, né, é uma investigação, né. Sim. Você tem que conversar com o paciente para tentar buscar de onde vem aquele problema que ele está relatando. Alguns são fáceis, né. "Ah, então tô urinando, tá doendo e tô com febre". Tá com infecção urinária, não tem nem o que pensar muito, mas tô com fadiga, tô com náusea, tô indisposto, pode ser muita coisa. A gente tem ideia de falar aqui nesse episódio sobre alguns minerais que são quase que protagonistas nesse processo imunológico, né? O zinco seria um deles. O zinco ele participa de diversas, reações enzimáticas do nosso metabolismo, e o sistema imunológico, o zinco está lá dentro, é fundamental, né. Ele participa também na cicatrização de feridas, por exemplo. Então se você tem uma deficiência de zinco, isso é importante, por exemplo, num bariátrico. Um bariátrico que acabou de fazer uma cirurgia, precisa que a cirurgia cicatrize. E aí você pode ter deficiência de zinco. Então esse é um exemplo importante. O zinco é importante na questão do paladar e do olfato, né, do desenvolvimento do olfato e paladar também. Então o zinco tem esse papel em várias citei esses aí que eu acho que são os mais importantes: sistema imunológico, cicatrização de feridas, paladar e olfato. Então o zinco sim, ele vai participar de várias reações enzimáticas envolvidos nesses sistemas aí. Quais são os alimentos que são ricos em zinco? Zinco é mais carne, frango, né, e cereais. Então são fontes mais proteicas, né, não cereais, mas carne e frango. Então, por exemplo, um paciente vegetariano, pode ser que já faz sentido, você repor o zinco, assim como outras coisas também, né. Já que a fonte principal são proteicas, não come carne, frango, proteína, já faz sentido repor o zinco, Sim. né, dentro, por exemplo, de um polivitamínico, já que ele já tem uma restrição alimentar, né. Então a reposição desses minerais faz muito sentido nesses pacientes que têm algum tipo de restrição ou, como falei, bariátrico, idoso, nessas Sim. populações, né. Agora, quando a gente fala de regimes com muita restrição calórica, a gente também fala de uma possível deficiência do zinco? Pessoas que emagrecem, de forma rápida. Aí depende da dieta, né. Por exemplo, se ela faz uma dieta hipocalórica, mas com hiperproteica, com muita carne e frango, provavelmente não vai ter, né, porque a fonte está ali. Né, mas se ela faz uma dieta restrita com pouca carne e frango, né, com pouca proteína, é possível que tenha deficiência, né. E nesses casos em que você pensa que pode haver uma deficiência, você acho que já dá para fazer uma reposição. Doutor Leonardo, por falar em cirurgia bariátrica e a relação com o zinco, a gente tem a participação da nossa reportagem, Júlia Bandeira, e que vai falar exatamente sobre isso. Tem essa informação e a gente volta para discutir sobre isso. Vamos acompanhar? O zinco desempenha um papel crucial na recuperação de cirurgias, incluindo a bariátrica. Esse mineral é essencial para a síntese de proteínas e para acelerar o processo de cicatrização. Além disso, muitos pacientes bariátricos enfrentam dificuldade na absorção de nutrientes, dentre eles o zinco, tornando a reposição desse mineral ainda mais importante para evitar deficiências que podem comprometer a saúde. Muito bem, então pacientes bariátricos precisam de uma atenção especial com o zinco. Mas essa cicatrização não é só de cirurgia, é toda, é um cortezinho ali na cozinha, é o mineral, o zinco que vai ajudar nessa cicatrização. O zinco sim é importante porque ele ajuda aí na questão do colágeno, na cicatrização de feridas. O zinco e outros. O paciente bariátrico, ele tem deficiência de vitaminas. Então o paciente bariátrico que fez, por exemplo, o bypass, que é a cirurgia que mexe no intestino, que é mais desabsortiva, ele precisa tomar, multivitamínicos diariamente,
Essa é a recomendação. Para a vida toda. Pra É um vida toda. cuidado para a vida toda, né. Isso. É muito importante a gente falar sobre a questão da bariátrica, que ela não é um fim, ela é um começo de uma jornada, né. Exatamente. Então é essa atenção, primeiro não existe milagre, né, existe um processo de entendimento de tudo que está acontecendo, e esse acompanhamento ele é E isso para sempre. e isso é fundamental, porque muitos pacientes acham: "Eu vou fazer a bariátrica, eu vou resolver minha vida, acabou". Não é, você tem que depois ter o cuidado. Primeiro com a questão do peso, obviamente, porque ele fez a bariátrica para perder peso, então precisa manter os bons hábitos de alimentação e exercício para não reganhar o peso, e depois a questão nutricional, que é fundamental aí também, porque muitas vezes a pós-bariátrico você tem um déficit de diversos nutrientes, então, você falou do zinco, mais de vitaminas, de cálcio, né, de vitamina D, né, então vai ter anemia, ferro, então você vai ter anemia, mais risco de fraturas, por causa do cálcio e vitamina D baixo, cicatrização de feridas, sistema imunológico, comprometidos por causa da deficiência de zinco, por exemplo, de cobre. Então, é uma série de nutrientes, micronutrientes e vitaminas, né, e minerais que ele precisa fazer a reposição para não ficar com esse déficit. Ele não está absorvendo bem, mesmo que ele coma, não vai absorver direito. E ele não vai conseguir comer muito porque fez bariátrica. Então e nem pode comer muito para não reganhar o peso, então acaba precisando suplementar. Exatamente. Essa orquestra funciona, também tentando evitar o que é um processo natural do nosso organismo de oxidação, de envelhecimento, né. Por isso os minerais também são chamados, esses poderosos aí, de antioxidantes, né, doutor? O zinco é um deles. O zinco é um Qual a deles. patente do zinco? Seria um capitão, assim, um major dentro desse exército aí, desse esquadrão? Eu acho que ele fica ali junto com eu acho que vamos botar ali, a vitamina D, o cálcio e o zinco com os outros ali, o cobre, Ele é carregador. vitamina E, porque ali ele fica como antioxidantes. Ele Sei. fica ali junto dos antioxidantes. Ele carrega o piano ali, ele Isso, segura a estrutura, segura, exato. tá. E ele está nos alimentos também, carnes, Carne e frango, principalmente, né. Alguns cereais, sim. mas principalmente carne e frango. A gente está entendendo aqui, o zinco está muito ligado à questão, da imunidade. E existem muitas informações quando a gente fala: "Oh, imunidade é bom, imunidade para isso, imunidade é bom ou não é", e sinais da imunidade baixa. E aí é o quadro que a gente tem agora, o Mitos e Verdades. Queria convidar o senhor para participar. Vamos nessa? Está na hora? Vamos lá. Mitos e Verdades. Olha só, a queda de cabelo pode estar relacionada com a deficiência de zinco? Mito ou verdade, doutor Leonardo? Verdade, mas como eu falei, é difícil botar na conta só do zinco. O zinco vem, normalmente, a deficiência do zinco com outras deficiências, né. Então, outros minerais e vitaminas que ajudam na questão de colágeno, cicatrização, tudo isso está relacionado aí com a questão do cabelo. Então, verdade, mas não é só o zinco, tem outros envolvidos aí também. A gente precisa ter uma atenção especial com relação à suplementação, que está ligada à imunidade, né, doutor? São muitos. O senhor está falando, a gente citou o exemplo aqui de uma orquestra, de um exército, de um conjunto de proteção, né? Isso. Tem muita gente aí, né? Tem muita gente, tem soldado, né, tem cabo. A gente tem uma informação com a nossa reportagem, eu vou chamar para a gente continuar a nossa conversa aqui. Vamos conferir. Vamos. Uma pesquisa sobre o consumo de suplementos alimentares no país mostrou que 59% dos lares possuem pelo menos uma pessoa consumindo suplementos alimentares. 51% das recomendações de consumo são feitas por profissionais de saúde, o que indica que metade das pessoas faz a escolha por conta própria. É uma informação importante. A gente pode eh, falar de um cuidado da automedicação aí, doutor? Fazer um alerta também quando a gente fala de suplementação? É, sempre tem que ter cuidado, porque suplementação em excesso, né, também não é bom. Existem casos de toxicidade para alguns minerais mais, outros menos, mas pode ter. Então,
suplementação desnecessária não é bom, né? Tá? Muita gente toma suplementação e muitas vezes precisa e é bom e é útil, então vou destacar de novo essas populações que eu falei antes, bariátricos, idosos. Tem estudo, por exemplo, que idoso que consumiu multivitamínico teve melhora cognitiva, né? Existem alguns estudos que associam isso, uso de minerais e vitaminas com redução da progressão de Alzheimer, melhora da questão cognitiva. Então, gestante, lactante, né? Quem tem alguma restrição vegano, vegetariano, enfim. Então essas são as populações que bariátrico, né, também, essas são as populações que precisam, de fato, né, de suplementação. Pessoa saudável que tem uma dieta equilibrada sem nenhuma restrição, em geral não precisa, né. A gente é uma tecla que a gente está batendo insistentemente em vários episódios aqui. Esses elementos, eles estão na alimentação do nosso dia a dia. Olha a lista. A gente falou, né, as carnes, né, carne de frango, carne vermelha, né, mas Isso. também tem frutos do mar, do zinco, né, falando do zinco, frutos do mar, as sementes de abóbora, Tem. nozes, leguminosas, Faz, mas tem né, também. tem muitas coisas. Porém, como é que a gente coloca todo dia uma alimentação assim? Pois é. Isso é planejamento, é tempo, às vezes tem até uma questão financeira, que fica até muito Sim. cara essa alimentação Isso. muito regrada, Diversificada, né. diversificada, não é, doutor? Aí entra a suplementação, Aí é como uma suplementação. opção, né? Exatamente, que tem alguma restrição. A única, exceção que eu vou colocar é a vitamina D, de dado, né, que de fato a dieta, né, é muito pobre em vitamina D, porque não tem muito nos alimentos. Então, de fato, a vitamina D é um que realmente quase todo mundo precisa suplementar. Fora isso, quem tem uma dieta, diversificada, equilibrada, que sem restrição, e não tem nenhum problema de saúde, nem é idoso, nem gestante, nem lactante, É. então Mas é preciso também ressaltar um ponto de atenção com relação aos sintomas que a gente tem falado aqui nesse episódio, que indicam algum sinal de alerta no nosso sistema imunológico. A gente citou vários: queda de cabelo, a gente disse que pode ter alguma relação, o desânimo, fraqueza, até mesmo o mau humor. isso. Isso aí está indicando que você precisa ter alguma atenção com relação ao que está te protegendo, Aí né, você tem doutor? que ver que realmente a parte nutricional, como é que tá a sua alimentação, é um ponto. Como é que tá a exercício físico, tá fazendo exercício físico, tá dormindo bem, como é que tá a parte psicológica, fuma, bebe, então tudo isso entra, inclusive a parte nutricional. E se realmente for detectado que a parte nutricional não está adequada, então entra a suplementação como um aliado, né, para melhorar exatamente essa parte de minerais e vitaminas que Parte são do fundamentais. sono é tão importante, né, Tudo dormir isso. bem, É. né. A gente está falando muito do zinco, mas o zinco tem parceiros de equipe ali, aquele meio-campo ali bem arrumadinho, né, que joga para frente, né, tá ajudando a gente. Selênio, cobre, a vitamina D a gente está falando muito aqui, mas tem a C, né, a vitamina E, né. São todos antioxidantes, né, então põe ali no grupo do O antioxidante, povo que está defendendo ali contra melhorando o a sistema imunológico, oxidação. É. né. De novo, vamos botar a D um pouquinho à parte. A D tem aquela função, né, na saúde óssea, no cálcio, né? E talvez tenha também alguma função no sistema imune, né? É uma discussão de estudos aí. E esses outros estudos faz parte do sistema imunológico. Então, normalmente esses do sistema imunológico, antioxidantes, sistema imunológico, sistema neurológico, bom para a cognição, bom para a parte neurológica. O cobre, por exemplo, é bom para a questão sanguínea, então um déficit de cobre pode dar anemia, né? Então a questão da anemia. Bom, em geral, eles também têm uma função no colágeno, por isso são bons para cicatrização de feridas, cabelo, unha, então tudo isso. Então, todos esses ficam nesse combo aqui, nessa parte do time que atua ali dessa forma, né? Em todo esse conjunto de ação. Então, veja, são várias funções, ele atua em vários sistemas do nosso organismo. E quando a gente fala da hidrossolúvel, dessa reposição hidrossolúvel, lipossolúvel, quais são essas diferenças? Normalmente as vitaminas lipossolúveis são as que ficam armazenadas em gordura, né? As hidrossolúveis são as que são solúveis em água. Lipossolúveis é o acrônimo, né? KEDA, que é KEDA. São as vitaminas lipossolúveis. Então, por exemplo, voltando para a vitamina D,
A vitamina D fica armazenada no tecido gorduroso, porque ela é lipossolúvel. Então a vitamina D, por exemplo, quem tem obesidade, muita vitamina D vai para o tecido gorduroso e fica pouca no sangue. Então quem tem obesidade tem níveis menores de vitamina D, por exemplo. Mais É um fator de risco. Mais um ponto contra a obesidade. É um fator de exatamente. A obesidade, é um fator de risco. ela atrapalha a absorção de Atrapalha. algumas vitaminas, né? Exatamente. Então, a obesidade é um fator de risco para muita coisa, né? Então, essa é a queda, que é as lipossolúveis, são as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Normalmente, as lipossolúveis são mais fáceis de dosar, porque elas ficam mais armazenadas. As hidrossolúveis são mais difíceis de dosar, porque elas são diluídas em água, e aí é difícil você dosar no sangue, né? Não é muito confiável a dosagem no sangue. Então, isso é importante quando a gente fala de reposição, para ver como é que essa dosagem vai acontecer, como é que essa análise vai ser feita. O paciente precisa saber disso também, né? Isso. Por isso que nem sempre essas vitaminas faz sentido você dosar no sangue, porque é difícil você interpretar, né, algumas dessas, principalmente as hidrossolúveis. Então, o que você tem que fazer? Numa situação que você julga que tem uma necessidade, aquelas que eu falei antes, né? Idoso, bariátrico, gestante, lactante, quem vegano, vegetariano, então você já repõe, faz a reposição, você não precisa dosar no sangue, né? Você faz a reposição porque provavelmente ela pode ter ali algum déficit desses minerais. Muito bem, doutor Leonardo, chegou a hora da nossa prosa de consultório, esse quadro onde a gente pega exemplos, né, na sua vivência prática de consultório, de tudo que a gente falou aqui. Uma história boa para contar, o senhor tem? Vamos lá. Então vamos lá, tá na hora. Prosa de consultório com o doutor Leonardo Bandeira, endocrinologista, especialista em osteoporose. Vai contar uma história que fala sobre imunidade, sobre suplementação de elementos e minerais importantes para a nossa imunidade na vida de todo dia, doutor. Conte tudo aí, por favor. Pronto, vamos lá. Então, vou contar um paciente idoso que tinha ali por volta dos 85 anos e que era frágil. Quando a gente fala idoso frágil, é aquele, né, que tem baixa massa muscular, pouca nutrição, então já estava naquele estágio de comer pouco, né? E isso vai gerando déficit nutricional e, consequentemente, de vitaminas, minerais e de macronutrientes. Esse paciente, quando você começa a suplementar, e aí suplementar tanto os macronutrientes, proteína principalmente, e as vitaminas e minerais, ele começa a melhorar. Então ele começa a ter mais movimentação, o humor dele começa a melhorar. Como o humor dele começa a melhorar, ele começa a comer mais, então ele começa a ter uma nutrição mais adequada, e aí começa a se movimentar mais, então entra no círculo virtuoso, né? Então, quando você suplementa o que está faltando, e ele vai ganhando ânimo, né? E vai ganhando mais força, ele vai comendo mais, e aí vai, né? Ele ganha vida, ele ganha anos de vida, um idoso desse. Que bacana. Então, é fundamental a suplementação para o idoso, que muitas vezes precisa, porque o idoso tem um déficit nutricional, muitas vezes, porque come menos. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação, sucesso, sempre bem-vindo aqui nos nossos diálogos de saúde. Espero vê-lo em breve. Obrigado, prazer. Tudo de bom. Prazer foi meu. Sucesso na jornada. Obrigado. Obrigado também a você pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas claro, também volta por aqui para dialogar com você nesse diálogo onde a informação é sempre um remédio muito precioso. Até o nosso próximo Diálogo de Saúde aqui na Marja Farma. Até mais.